Olá, eu sou o Lucas Santos e sou Product Owner na TecnoSpeed. Olá, eu sou o Fabiano, também sou Product Owner na TecnoSpeed. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre compra e venda num RP, certo? Bom, o compra e o venda, ele é um módulo basicamente igual. A principal diferença é que quando eu compro, o produto entra e gera uma saída de dinheiro. E quando eu vendo, o produto sai e gera uma entrada de dinheiro. Mas esse é o resumão de um compra e venda, a principal função dele. Dá para a gente fazer isso de várias maneiras diferentes e necessita a gente ter vários controles diferentes dentro de todo esse fluxo. Vamos começar a falar sobre alguns. Sabe me citar alguns, Lucas? Sabemos sim. Conforme você falou, esses dois pontos, a compra e a venda, elas meio até que são meio parecidas, mas podem ficar bem diferentes aí, dependendo do nível de controle que a empresa que você vai colocar o seu ERP precisa ter. Por exemplo, algumas empresas, antes de efetivar um pedido de compra, ela precisa fazer primeiro uma cotação daquela mercadoria. Às vezes ele tem vários fornecedores que fornecem o mesmo produto, que tem relacionamento com aquela empresa com uma certa frequência, então eles fazem uma cotação antes para saber qual vai entregar primeiro, qual vai entregar mais barato, qual vai entregar um produto com melhor qualidade. Então tem aí o controle da cotação da mercadoria que será comprada, para depois pegar, após essa cotação ser aprovada, passar por uma avaliação, essa cotação virá de fato um pedido de compra para a empresa. Você vê, e cotação não é um processo muito utilizado para venda, por exemplo, não é mesmo? Para venda a gente tem mais o orçamento. Muita gente chega na empresa e pede, eu queria um orçamento da compra de um produto. E você gera lá como se fosse um pedido de venda, mas com uma situação ou com um tipo orçamento, né? Inclusive a gente comentou sobre tipo, normalmente a gente pode utilizar a mesma tabela para compra e para venda, porque como ela tem basicamente quase a mesma estrutura, a gente pode diferenciar o registro de compra e venda com um único registro de tipo que identifica que aquilo é uma compra e é uma venda. Exatamente, Fabiano. Geralmente, esses dois processos são bem parecidos. O que diferencia que na venda é um orçamento e na compra é uma cotação. Porém, o que fica diferente? A venda você faz para um determinado cliente. Se você vai cadastrar um orçamento no seu sistema, é um cliente que está comprando aquela mercadoria. A cotação ela é diferente, porque se você cadastra uma cotação no sistema, você não vai cadastrar a cotação que você está fazendo com um fornecedor. Você está cotando com vários fornecedores. É aí que diferencia as duas operações. Esse modelo de trabalhar somente com uma tabela e diferenciar pelo tipo da movimentação, se é uma compra ou se é uma venda, é uma prática bem comum aí na maioria dos ERPs. É interessante porque você deixa o seu banco de dados mais enxuto, você consegue levantar em uma tabela só muita informação que você precisa, a maioria da informação que é utilizada por um ERP. Os campos são bem parecidos, valores de impostos, formas de pagamento, quem está comprando, quem está vendendo aquela mercadoria. Então, ajuda bastante ali no seu dia a dia para você dar manutenção depois no seu ERP. Montar um relatório de relação compra e venda ficaria muito mais fácil, né? Ganha desempenho também. Uhum. E você vê, quando eu compro, uma diferença que se a gente utilizar esse mesmo critério por tipagem de registro, voltando lá um pouquinho na questão de cadastro, só para falar sobre o ator de compra e venda, seria uma mesma tabela, que é uma mesma técnica para a pessoa, né? Diferenciada pelo tipo fornecedor e pelo tipo cliente. Então, a minha tabela de compra, a minha tabela de venda, ela tem que ser vinculada a um fornecedor ou a um cliente, porque é para quem eu estou vendendo e de quem eu estou comprando, que no caso seria o mesmo ID da tabela, né? Uma ID pessoa que vincula a tabela pessoa, diferenciada pelo tipo lá no registro da tabela pessoa. Ok, então nós temos a compra, temos a venda, temos uma cotação, temos um orçamento e agora a gente pode entrar, né, no começar o coração de todo o ERP,
que é o objetivo dele controlar o dinheiro no final, né? A conclusão dele é saber onde o dinheiro está, mas a gente quer trabalhar com o nosso produto, que agora a gente tem todos os atores, todos os cadastros já formados, a gente tem já como trabalhar com o nosso estoque e eu quero vender isso. Então eu começo emitindo um pedido de venda. É que na maioria dos casos se faz. Eu faço um pedido de venda para o meu cliente que está ali no balcão, ou via online, ou com o meu vendedor lá na frente, ou um pedido de compra do meu fornecedor. Aí começa o fluxo de vida da minha movimentação por entrada ou por saída, né, de movimentação de dinheiro e de produto, nesse caso. Começamos a ter vida no nosso RP. Exatamente, Fabiano. Então, geralmente ali, a primeira movimentação mesmo entra ali pelo pedido de venda, né? A gente falando no caso da venda. Esse pedido de venda, ele pode até ser um resultado do orçamento que foi gerado lá no início. Alguns comércios, algumas empresas trabalham com essa prática. Gera primeiro o orçamento, aquele orçamento vira um pedido de venda, aquele pedido de venda ele pode passar por uma análise de crédito, uma análise no departamento de comercial para ver se todas as regras do pedido estão corretas, se está vendendo no preço aceitável, se o prazo de entrega é aceitável, se aquela forma de pagamento que está no pedido ela condiz ali com o cliente que está comprando. Outras empresas já não têm tanta burocracia, não precisa passar por tantos processos. Se você pega, por exemplo, uma farmácia você vai lá no balcão, no fundo da farmácia, pede o remédio, o atendente geralmente abre ali o que eles chamam de uma pré-venda, que acaba sendo um pedido de venda também, e entrega para você o número. Você só vai no caixa, ele digita aquele número para poder fazer a venda e efetuar a venda em si. É um processo mais simples. Tudo depende de onde será implantado o seu ERP. Quais são os controles que a empresa irá precisar que o seu ERP forneça para ela, né? Nesse caso da farmácia seria o tal da venda consumidor, né? Isso. Que é um cupomzinho, a NFCE, gera um cupomzinho que é mais rápido, mas tem mais ágil. Vejo muito isso em caixa de supermercado. Né? Sai o cupomzinho, não é aquela nota fiscal que a gente é acostumado a ir numa loja de departamento, comprar um móvel e gerar aquela nota toda. É um processo mais ágil nesse sentido. Então aí todo esse controle de situação, vamos falar assim, né? Não é tão necessário assim. Então, você pode adaptar o seu ERP para as duas realidades, né? Você pode criar um fluxo de situação, que seria, no caso, para compra ou para venda, eu posso ter as diferenciações como cotação, orçamento, pedido aberto, pedido pendente, pedido em análise de crédito, pedido faturado. Eu posso criar esse fluxo de situação que seria todo o trâmite burocrático que esse pedido tem que passar para ser faturado e entregue o produto e recebido o dinheiro. Exatamente. Na parte de compras, pode acontecer algo parecido também. Apesar de ser um processo mais simples, pode acontecer de você gerar um pedido de você faz uma cotação ali no seu sistema, a cotação é aprovada, gera-se um pedido de compra para um determinado fornecedor, mas pode acontecer depois de gerado o pedido de compra, aquele pedido de compra precisa ir para um diretor de uma empresa, para ele aprovar depois o pagamento da mercadoria, né? Pode ser uma situação isso, né? Tipo assim, pendente de aprovação. Isso, exatamente. Pendente de aprovação. Até mesmo após o faturamento depois, gerar um empenho de pagamento, para autorizar o pagamento daquela mercadoria quando chegar a duplicado, quando chegar o boleto para pagar o produto, né? E já é um fluxo um pouco diferente da venda, né? Então seria interessante eu ter um cadastro de fluxo de situação nesse sentido. Isso é interessante para mim porque eu vi pouco disso, sabe? E é muito útil, né? Ter um cadastro de fluxo de situação. Normalmente, nos ERPs que eu cheguei a trabalhar, a gente tem um fluxo de situação fixo dentro do código ali, e para manipular aquilo ali fica um pouquinho mais trabalhoso para você entregar para empresas que têm fluxos diferentes de trabalho. Eu já tive uma vivência um pouquinho diferente. Já tive várias situações onde um fluxo pode acontecer e o outro pode não acontecer. A empresa que não usa um fluxo usa o outro que a outra empresa não usa, né?
Então, é mais importante você deixar o seu sistema, o seu ERP, o mais flexível possível para poder atender a todos esses casos, né? Logicamente que vai acontecer de você chegar em empresas e ele não usar a maioria desses casos, dessas situações, mas pode acontecer sim. Tem as empresas maiores, que têm um controle maior, elas necessitam desses fluxos, sim. E vamos lá, tipo assim, eu cheguei no fluxo final do meu pedido de situação. No caso, eu vou pagá-lo, né? Eu fui lá na loja, escolhi o meu produto como vendedor, o vendedor cadastrou eu lá no pedido, cadastrou ele como vendedor, adicionou o item, produto que eu escolhi naquele pedido e gerou o número de pedido. Né? Falou assim, agora você chega lá no caixa, que o seu pedido é o número tal e o produto você recebe lá na embalagem. Então eu chego no caixa, vou pagar o pedido número X que ele gerou lá para mim. Nesse momento o pedido está lá como, vamos pensar assim, pendente ou aberto. Vai depender do fluxo que a empresa escolheu para ela. No momento do pagamento, agora vem assim, uma das maiores complexidades que existe, principalmente no mercado econômico brasileiro. Porque as formas de pagamento aqui, elas são muito variadas. Né? A gente pode pagar isso de várias maneiras diferentes. Eu posso pagar isso em cheque, em cartão, em dinheiro, em crédito da casa. Um pouco de cada um. Um pouco de cada um. Posso pagar em 2 cartões de crédito. Posso parcelar 2 vezes num cartão, 10 vezes no outro. Dá um pouco em dinheiro, metade no cheque e o resto no cartão. O carro usado, o cachorro. Isso acontece mesmo. No Brasil tem muito disso. Então, é outro ponto que você precisa flexibilizar o máximo possível o seu ERP. Em uma situação de um mercado ou de uma farmácia, uma padaria, acaba sendo às vezes um pouco mais simples. Ou é dinheiro, ou é só o cartão, você não precisa fazer, não ter cheque, às vezes não tem tanto essas formas de pagamento diferenciadas, né? Mas em uma compra maior, vou comprar todos os móveis planejados da minha casa lá num lugar que faz móveis planejados lá. É um valor muito alto, às vezes você dá uma entrada em dinheiro, parcela o resto no cartão, ou uma entrada em cheque, tira um pouquinho de dinheiro do bolso ali e passa o resto no cartão, né? Digo que se não chover amanhã eu pago mais um pouco. Isso pode acontecer muito. É mais ou menos assim mesmo as formas de pagamento que a gente tem. Agora, se eu for montar um ERP, eu quero que ele atinja a maior quantidade possível desse tipo de coisa, porque eu vou ter a maior carteira possível para poder vender o meu sistema. Né? Desde o cara que é uma padaria até o cara que é bem mais complexo. Então eu tenho que criar uma forma de flexibilizar isso. E principalmente, depois de eu flexibilizar isso, eu tenho que saber controlar como cada forma dessa foi utilizada para saber aonde está esse dinheiro que foi utilizado. Porque se eu tenho contratos com bandeiras de cartões de crédito diferentes, por exemplo, e o meu cliente foi lá e me pagou com Master e com Visa, e parcelou isso de maneiras diferentes, e eu tenho um tipo de contrato com Master, eu tenho um tipo de contrato com Visa. Lógico que o meu plano de contas tem que estar vinculado à minha forma de pagamento específica naquele momento. Porque a hora que eu fechar todo esse controle de RP, lá no final da vida dele, num dos últimos ciclos dele, eu quero saber quanto eu vendi por cada tipo de forma de pagamento. Quanto eu vendi em dinheiro? Porque o dinheiro entrou no meu caixa e ele é dinheiro vivo. Ele tem que ser depositado numa conta no final do dia. Quanto eu vendi em cheque? O cheque ele não é bem um dinheiro vivo. Eu tenho que depositar ele numa conta e eu tenho que esperar ele conciliar ainda. O cartão de crédito, ele tem, dependendo do contrato, ele pode entrar na hora, ou ele pode entrar parceladamente conforme vendeu, ou ele pode entrar o montante total dali 30 dias, conforme for o contrato. Sem contar que cada contrato pode ter um percentual de juros diferente também. Então você vai contar com um valor diferente ali no seu fluxo de caixa, né? Outra questão importante também no seu faturamento, que pode acontecer, é você negociar com o cliente de uma forma, chega na hora de pagar, chega no balcão ou até mesmo na hora de pagar a mercadoria mais para frente, o cliente resolver pagar aquela mercadoria de uma forma diferente do que foi combinado ali na hora da venda. Pode acontecer muito também. Já aconteceu, o cara chegar lá e falar assim, eu tenho uma promoção hoje que ele sai 10 vezes
sem juros, mas se você pagar da maneira como você está pagando aí, inclusive você vai pagar à vista, não, ele sai mais caro à vista no cartão do que em 10 vezes sem juros. É estranho, mas é verdade, é assim que a gente já viu situações. E tem também a questão de a própria casa ou a própria loja financiar aquela venda para o cliente. Crediário próprio, né? Crediário próprio. Algumas empresas, elas têm uma própria reserva para essa funcionalidade, elas assumem o custo do risco que é, ou elas têm algumas financiadoras, alguns bancos por trás dessa venda que vão dar uma avaliada ali nos cadastros em web service, quase que a tempo de execução, para poder aprovar aquela venda para o cliente ou não. É o que a gente chama de análise de crédito. Exatamente. Outro ponto muito importante também é que no seu faturamento você precisa saber certinho como está sendo feita as suas vendas, até mesmo se você precisar fazer uma promoção. Esse produto aqui, se você pagar no boleto, você tem um percentual maior de desconto. Se você pagar no cartão de crédito, você tem um outro percentual diferente, entendeu? Se você for pagar no dinheiro, pode mudar o valor do produto. Então, você saber como que é o comportamento das suas vendas, o histórico das suas vendas, para você saber como que você pode agir lá no futuro, ou com uma previsão de fluxo de caixa, ou com uma promoção, algo que diferencie ali nas suas vendas, né? Enfim. Pagamos, da maneira como a gente decidiu pagar, fecha-se o pedido. Esse produto, se ele foi comprado, nesse momento ele faz aquele fluxo de movimentação do estoque, ele somaria no meu estoque, com aquelas dicas que a gente deu, que seria o saldo daquele dia, depois eu atualizo o meu saldo lá no cadastro de produto e se eu tirar o relatório eu calculo tudo de novo. E se eu estiver vendendo, faturei, eu coloco lá a situação do meu fluxo de situação, ela pode ser considerada como pedido baixado ou como pedido faturado, o critério é do cliente, contanto que isso determine que é o fim do ciclo da vida do pedido, certo? E no caso, se eu vendi o produto, ele sai do meu estoque, ele diminui da minha quantidade com as mesmas técnicas de controle de saldo, com as diferenças que vendi, dinheiro entrou, meu sistema tem que dizer onde esse dinheiro está e como eu vou receber, comprei, meu dinheiro saiu e o meu sistema tem que dizer como ele saiu e como eu vou pagar esse tipo de compra, né? Exatamente. Tem alguns processos que podem acontecer ali depois do faturamento, depois da venda já finalizada, por exemplo, uma devolução de uma mercadoria, você precisar fazer assistência técnica de uma mercadoria, né? Mas aí são outros controles separados que o RP pode ter que atender também. Aí, os esquemas de venda, ele praticamente, como ele é o coração do sistema, e ele deu vida ao sistema, agora o sistema começa a andar sozinho, ele pode fazer isso de várias maneiras diferentes. Pode existir várias necessidades diferentes, né? Como você comentou, tem a devolução. Eu posso ter uma baixa por devolução, baixa por perca, baixa por roubo, baixa por, sei lá, choveu, caiu o teto, acabou com o estoque, né? Baixa por perda nesse sentido. Mas aí o seguro foi lá e ressarciu. Eu tenho que o meu sistema poder controlar esse tipo de coisa. A partir daí, né, vão entrar os controles financeiros, as divisões do plano de conta e as conciliações bancárias. Sobre a compra e a venda que nós comentamos aqui hoje, eu acredito que a gente já tem um bom material para poder trabalhar e para poder montar um sistema até aqui. O que você acha, Lucas? Não, acho que sim. Como eu falei, pode acontecer outras operações também, mas a maioria delas vão ser bem parecidas com essas operações que nós já citamos, né? Por exemplo, uma venda, uma consignação, um controle de consignação. Tem várias outras situações aí, mas aí tudo isso também a gente pode abordar dentro do curso numa situação mais com mais tempo, né? Depois com mais detalhamento. Legal. Então é isso aí, galera. Espero que a gente possa ter ajudado vocês e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado.